fale um pouco sobre você. Se apresente para mim. Quem é você? Faça sua apresentação pessoal. Eita. Nesse momento a gente gela, né? Tenho certeza, você, eu, qualquer pessoa, quem está aqui assistindo ou que sabe de algum amigo, de alguma amiga já passou por esse momento de eita, que eu gelei nessa hora. Eita, que eu não soube o que responder. Eita, que eu não sei responder. Será que eu não me conheço, Carol? Será que eu preciso treinar mais? Mas isso é muito importante. Eita, que a gente já passa por esse momento, né? Tudo massa, pessoas? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a apresentação pessoal. Momento importantíssimo, que eu até abri caixinha semana passada aí para entender como é que vocês fazem essa apresentação pessoal, sobretudo entender o grau de importância que vocês dão para esse momento. A apresentação pessoal, independente da entrevista ser online, de ser presencial, é importantíssimo para que o recrute ou a recrute do outro lado possa conhecer você, conhecer a sua forma de se comunicar, conhecer a coerência, conhecer a narrativa do que você coloca ali, de como você se enxerga, conhecer o seu processo de postura verbal, não verbal, né? Fazer toda essa linguagem ali do que está sendo colocado naquele momento de entrevista. Claro e óbvio, fazendo toda a triagem, a separação do nervosismo, da pressão, do ambiente, do querer muito aquela vaga. Então, o momento de entrevista por si só já é um momento de alta tensão. O recrute vai saber, sim, tá distribuindo e fazendo ali a análise adequada para que você possa se sair muito bem. Mas o fato é que também precisa desses outros 50% do seu lado. Como é que está essa sua apresentação? Você de fato se conhece? Você de fato dá importância, entende a relevância desse se apresentar? Quem é você? Você sabe responder? E o que mais me incomoda, né, nos processos de entrevista que eu faço, é que eu pergunto eu faço essa pergunta e faço de diferentes formas, porque eu acho que nós temos diversas formas para fazer a mesma pergunta. E às vezes no processo de entrevista eu faço essa mesma pergunta 2, 3 vezes, de 2, 3 formas aí, para que a pessoa me responda de fato, para que a pessoa não fuja, para que a pessoa dê aquela respirada e foque ali. Mas ainda assim é difícil. Então me inquieta muitas vezes, por exemplo, quando eu pergunto, mas e aí? Quem é você pessoal, quem é você profissional? Dá para separar? Me conte um pouquinho sobre quem é você. E aí a pessoa vai e foca no que para ela naquele momento é o único, exclusivo e importante, que é a formação profissional. E aí tudo bem, pra mim já tá falando muito sobre ela, mas de fato eu preciso de uma coerência, de uma narrativa, de uma linha de raciocínio, eu preciso te conhecer, eu preciso que você se apresente. Então no meio da entrevista novamente eu volto com essa mesma pergunta, mas sobre outro formato, né? A gente vai fazendo essas linhas aí irem se entrelaçando. E aí eu pergunto, certo, mas e você pessoa? Quem é você pessoa? E a pessoa às vezes responde, né? Fala um pouquinho da família, fala um pouquinho dos hobbies. Quando não responde, eu vou direto ao ponto e pergunto, certo? Qual a sua idade? Você tá morando aonde? Você é de qual cidade? Você tem filhos? Não tem filhos? O que é que você planeja de sonhos a médio e longo prazo? Então, sabe, aquele momento de se apresentar, aquele momento de falar sobre você, pessoa, porque é essa pessoa que vai estar na rotina de trabalho. Não adianta querer focar somente no eu tenho títulos e eu vou ser fantástica, eu vou ser o foda pra sua equipe. Pera, calma, não é você que está analisando isso. E não é somente isso que muitas vezes o recrute ou a recrute está procurando. A gente quer vida. Vida para que você coloque ali naquele cotidiano de trabalho, seja um trabalho híbrido, seja um trabalho totalmente remoto, ainda assim a gente quer vida. Ah, mas eu não vou estar lá todos os dias na empresa, mas eu preciso de vida quando a gente for fazer nossos processos de reunião, quando a gente for estar tendo algum contato de maior engajamento com o restante da equipe, sabe? Então tudo isso acaba sendo impactado ali por como você se apresenta, e eu vou estar te colocando a médio e longo prazo para saber se as métricas vão estar adequadas para que esse candidato pode sim estar adequado para aquele time.
não essa candidate, eu não sei se a médio e longo prazo vamos fazer mais testes, vamos passar por mais etapas. Então, entenderam por que desse momento de apresentação ser tão importante? Então, não é à toa que ultimamente quase todos os processos de entrevista, né, tendo em vista esse processo de tecnologia e toda essa revolução tecnológica no fazer profissional do que nós temos hoje de gestão de gente, traz pra gente subsídios da gente poder cobrar mais do candidato ou do candidato cobrar da empresa uma forma mais concreta. Então é muito comum, se você ainda não foi solicitado, se não participou, se prepare, é muito comum que as pessoas hoje peçam durante um processo de seleção que você faça um vídeo em formato de storytelling e mande ali para aquela entrevista, para aquela etapa, para aquela empresa, porque isso faz parte do processo deles. Eita, Carol, mas fazer um vídeo, isso me deixa nervoso, tá na frente das câmeras, eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso, calma. Basicamente, você vai fazer uma narrativa, literalmente uma narrativa sobre você. Você vai ter que escrever um texto falando sobre você, com coerência, com linhas específicas ali do seu eu pessoa, depois você vai colocando os seus hobbies, coloca suas habilidades, depois você vai injetando o seu eu profissional, como você foi trilhando tudo isso, e aí você vai contando isso de forma a narrar, de forma a contar uma história. Você pode, inclusive, usar da criatividade, da comunicação, que são fatores essenciais para essa apresentação. Você pode utilizar a criatividade e a comunicação para fazer seu storytelling. Pode criar personagens. Você pode colocar situações fictícias e que no final deixem claro que é você que está ali. É um jogo estratégico muito forte. É um marketing, você está se vendendo. É um marketing pessoal necessário. E voltando, o processo de apresentação pessoal nada mais é do que esse marketing pessoal. É como você vai se vender naquele momento. Você tem 8 segundos, 10 segundos para você se apresentar, para você se vender. Você naquele momento está se vendendo para que o outro lado esteja ali certo de que vale a pena apostar em você enquanto insumo, enquanto produto, enquanto peça principal de valor para a minha equipe, para o meu time, para a minha empresa. É isso. Então a apresentação pessoal, ela fala muito sobre comunicação, postura, sobre apresentação, estética, sim, também fala, né? Mas o principal é que você tem essa narrativa, essa coerência de falar sobre você. Demonstrar o autoconhecimento que você vai colocando ali, contando etapas da sua vida no seu processo de formação pessoal e profissional. Você está se apresentando, afinal de contas, eu não te conheço. E quando você não faz isso, eu vou durante a entrevista lhe interromper ou pegar pontos e gerar novas perguntas e muitas vezes isso não fica muito confortável. Então também uma dica que eu te dou aqui é que você utilize desse processo de narrativa, de comunicação, de linha, de coerência falando sobre você em sua apresentação pessoal para ganhar tempo, para cortar todo esse seu nervosismo, essa pressão, e você ganha tempo colocando ali suas skills, suas habilidades, que já vão basicamente evitar novas perguntas. Porque você já está falando, já está se apresentando, já está argumentando, está colocando todo um formato do que você teve prazer de trabalhar, de criar, de construir, como você fez. Você se orgulha de determinada forma ou padrão do que você criou, do que você deixou, do que você implementou, falou de resultados. Olha, você está me falando de forma rica, estratégica e com bastante comunicação sobre você, pessoa, sobre você, profissional. Automaticamente, durante todo o processo de entrevista, isso já vai ter te deixado, além de mais calmo ou mais calma, vai direcionar para que a gente gere um diálogo ali muito tranquilo. Um diálogo ali que vai se tornar um bate-papo e que eu vou começar a entender como é o seu eu pessoal e profissional no dia a dia, na equipe, no time, naquela empresa que está solicitando a vaga. Entendido? Então, pessoa, o processo de apresentação pessoal requer sim um treino, um estudo, uma dedicação e um foco para você, quando chegar nesse momento de entrevista presencial, virtual, você saiba falar sobre você.
você saiba se defender e, sobretudo, vender a si mesmo. É um marketing? É um marketing, sim. É um marketing pessoal. Tá falando sobre você, tá deixando claro quais são os seus pontos ali fortes, quais são os seus pontos a serem trabalhados. Não pense que naquele momento você está ali somente para dizer: ah, eu sou brasileira, tenho 33 anos, sou divorciada e tenho filho. Ah, eu também já fiz um curso de pós-graduação e eu já trabalhei em algumas empresas da área, como você vê aí no meu currículo. Gente, não dá, tá? Vamos trabalhar isso. A gente pode trabalhar isso, a gente pode melhorar isso, tá? Então, o processo de apresentação pessoal requer, além desses dados que você colocou, que eu brinquei aqui com você, tudo bem, pode colocar, mas requer vida, requer verdade, que você coloque ali, que você injete naquela apresentação de fato quem é você, de fato defendendo ali como você já pode se inserir naquela equipe, naquele time, e é você que está dizendo. Automaticamente a pessoa que está ali te analisando, te recrutando, né, uma primeira, segunda, terceira etapa, vai estar fazendo as análises e colocando os pontinhos ali para a métrica, né, do que for colocado dentro do fit cultural, para dar o match, para não dar o match, tá dentro dos valores da empresa, tá associado ao time, tudo isso sendo levado em consideração. Nesse momento ali com uma comprovação, porque a apresentação pessoal, quando a gente fala do processo de comunicação, a gente está falando de comunicação verbal e comunicação não verbal. A gente está falando da sua postura corporal. A gente está falando das ações e reações, de como você gesticula, para onde você olha, quais são os seus pontos de fuga, de equilíbrio, qual é o seu ponto de segurança, qual é a tua pose que te deixa confortável. Não tenha dúvida que tudo isso está sendo analisado por quem está ali do outro lado. Seja do outro lado do computador ou seja ali do outro lado da mesa, da cadeira, enfim, onde você esteja fazendo a entrevista. Mas, para uma boa preparação dessa apresentação pessoal, que hoje, volto a dizer, está sendo solicitado em formato de storytelling, né, de você contar uma história, fazer uma narrativa sobre você, uma boa preparação é comunicação, criatividade, coerência. Comunicação entendendo toda essa postura, todas as suas expressões, reações e ações facial, corporal e autoconhecimento. Criatividade, porque você vai ter que saber ponderar no que você for escrever ou no que você for falar. E esse fator de criatividade traz ali um toque mais apimentado que deixa claro o seu perfil de introvertido ou extrovertido, mas que está se superando para vencer aquele momento ali. Seja diante de uma câmera, seja diante de um recrute, de uma pessoa que você nunca viu na vida, que você está tentando gerar uma confiança. E esse processo de confiabilidade é muito recíproco, muito troca, é muito difícil, mas é necessário para que naquele momento você comece a quebrar barreiras, para que você comece a voltar para si mesmo e entender que é o melhor que você pode fazer ali. Não estou pedindo que você vire um palhaço ou uma palhaça, que você crie um personagem para naquele momento só conseguir aquela vaga e depois você não ser no cotidiano. Eu estou pedindo que você utilize do formato de comunicação, de criatividade, de coerência, para gerar uma narrativa que vai contar sobre você em uma linha ali de raciocínio coerente, compreensível. E que você, ao se desafiar, você quebre os seus paradigmas, os seus pré-cabimentos diante de uma câmera ao fazer um storytelling, ou diante de um recrute ou de uma recrute que você está tentando, né, com essa pitadinha aí que eu falei, gerar uma confiança. E essa confiabilidade vai ali naquele processo de argumentação, de você trazer exemplos, de você estar falando sobre você e ao mesmo tempo gerando algumas formas de mas eu melhorei isso, eu trabalhava desse formato, mas aí eu aprendi dessa forma e depois eu fui recebendo alguns feedbacks e hoje eu já melhorei nessa forma, já trabalhei naquilo. Então você deixa claro pontos fortes, pontos a serem melhorados, pontos que já foram trabalhados, que você está aberto ou aberta para críticas, para feedbacks, para construção e continuidade.
Mas para isso, pessoas, a dica principal é: treine antes, na frente do espelho, no celular, coloca um cronômetro, não sei, treine antes, escreva, se autoconheça. Contrata a Carol Campos para fazer esse processo de mentoria e de testes e simulação de entrevista, a gente faz isso. Mas o fato é que você precisa estar treinando antes para que na hora você não trave, não gele, não fique com seus vícios, seus nervosismos. O meu era esse, tá? De ficar botando o cabelo aqui atrás. Juro, o meu era esse. Então, basicamente, responder a si mesmo 2, 3, 4 vezes antes o que a gente sabe que vai chegar lá na entrevista e vai ser questionado. Quem é você? Me fale um pouco sobre você. Se apresente. Faça a sua apresentação pessoal. Difícil, hein? Basicamente, se for comigo, eu vou brincar com você, porque esse é o meu jeito, esse é o meu perfil para que você se solte. Então, você vai ouvir de repente de mim, veio fazer o que aqui? Que não tá assistindo novela em casa? Ave Maria. No mínimo, eu já terei um sorriso de você, ou então, que louca, né? Mas eu quero que você se solte, que você fique à vontade, que você me fale sobre você. Ou então, me conte aí, fala um pouquinho da sua vida. O que você já fez, por onde você passou, suas lideranças, me conte aí as coisas que deram errado, que você aprendeu. Eu falei pra vocês que existem diversos formatos de se fazer a mesma pergunta. E o meu jeito, o meu perfil de recruit é tentar deixar você que tá do outro lado, cheio de medo, de tensão, de nervosismo, mais solto, mais solta, mais tranquilo. Respira, vamos respirar junto? 1, 2, 3... Mas o fato é que a gente vai ter perfis diferenciados no mercado, de recruits e de candidatos. Então, para isso, precisa de treinamento antes. Sim, de treinamento de autoconhecimento. Mas a dica principal, treine, treine e treine. Ensaie bastante, escreva, se autoconheça. A segunda dica é, use desse tripé que eu falei. Quando tem tripé, tem eficiência, não tem como dar certo. Comunicação, criatividade e coerência.